Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. No final, eu quero fazer uma oração poderosa, juntamente com você, para que juntos possamos alcançar a manifestação do poder de Deus. Pessoas irão ser curadas, abençoadas, transformadas, haverá libertação, poder de Deus agindo aqui, em nome de Jesus Cristo. Pois então aguarde, fique aí conosco nesta mensagem, receba a oração, participe e Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra vindo de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele traz a declaração, a revelação de Deus para a igreja. Que revelação era esta? A revelação, meus irmãos, da justificação pela fé. Havia, meus irmãos, a tradição tanto judaica, dos fariseus, de quê? De que, meus irmãos, o ser humano era justificado, alguém só podia ser justificado pelas obras da lei. Lei esta vinda lá de Moisés. E assim, meus irmãos, descredibilizava, anulava o sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Jesus, ele veio, isso mesmo, como um homem, morreu na cruz, ressuscitou, para que nós, meus irmãos, possamos receber totalmente a justificação da nossa vida, a justificação dos nossos pecados por meio do seu sacrifício. Dizer, meus irmãos, que alguém confiar na lei, confiar nas suas obras, está sendo justificado, está descredibilizando e anulando, meus irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz esta revelação para a igreja, tirando, meus irmãos, essa falsa doutrina, tirando, meus irmãos, esse falso ensino que estavam, meus irmãos, anulando, segundo eles, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores. Toda a humanidade pecou contra Deus. E mesmo que alguém tenha boas obras, isto não lhe livra da condenação. Porque por mais que alguém seja, meus irmãos, uma boa pessoa, entre aspas, ela também é pecadora. Por mais que alguém, meus irmãos, tenha boas obras, ela é pecadora. E a Bíblia diz, meus irmãos, que se transgredir apenas em um ponto, em um mandamento, essa pessoa, meus irmãos, ela não pode entrar no reino de Deus. E como que se faz, meus irmãos, se todo mundo pecou? Embora alguém procure guardar os mandamentos do Senhor, que é lícito, Jesus, ele não veio anular os mandamentos, ao contrário, ele veio cumprir a lei e os mandamentos. Agora, a justificação não é pelas obras que nós praticamos. As obras, meus irmãos, estará testificando a nossa fé. Mas a justificação nossa é totalmente pela cruz, pelo sacrifício
e pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo, ele diz, o apóstolo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Como, meus irmãos, que se manifestou sem a lei a justiça de Deus? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a justiça de Deus. Isso mesmo. Jesus Cristo foi a justiça de Deus. A espada, a cruz, representa a espada da justiça de Deus. Onde, meus irmãos, o justo, ele, meus irmãos, padeceu. Ele foi, meus irmãos, justiçado para que nós, meus irmãos, pudéssemos receber agora a justiça, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque todos os profetas, por meio da lei, já, meus irmãos, fazia referência. E diz a palavra de Deus, olhe bem, e diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, somos justificados pela justiça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Que merecia, meus irmãos, a morte pelos pecados, seríamos nós, pelas nossas transgressões e os nossos pecados. Mas para isto se manifestou Jesus Cristo, recebendo a justiça de Deus, pela sua morte na cruz. A espada de Deus era a cruz, meus irmãos, sendo cravada em Cristo, para que nós, meus irmãos, pudéssemos ser justificados. E ele diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A nossa salvação está, meus irmãos, pela nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós, meus irmãos, cremos em Cristo, se nós, meus irmãos, de fato colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós iremos procurar cumprir e guardar a sua palavra, os seus mandamentos, a lei. Porque ele não veio anular a lei. Ele, meus irmãos, veio completar. Se a lei não tinha o poder de justificar e salvar, ele veio, meus irmãos, nos justificar dos nossos pecados, para que a lei, meus irmãos, ela se aperfeiçoasse na nossa caminhada, já que não podia nos limpar e nos purificar dos nossos pecados, porque as obras dos homens, embora procure cumprir, nunca, meus irmãos, tira ele da condição de pecador. E diz, meus irmãos, no versículo 23, porque todos pecaram. Todos nós, meus irmãos, pecamos. Todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, alguém diz, pastor, e o que será da minha vida? O que será da minha vida? Eu sou um pecador, isto mesmo. E o que será? É a fé em Jesus Cristo. Se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, se render-se para Ele, se humilhar e viver para Ele, Ele é aquele que te perdoa, que sara, que transforma e que traz a vida para você. E a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nós entendemos que o pecado destitui, tira o homem, meus irmãos, da glória de Deus. O pecado tira o homem, meus irmãos, da glória, da presença de Deus. E só existe uma forma de nós nos aproximarmos do Senhor,
é pela fé em Jesus Cristo, é estando rendido aos pés de Jesus Cristo, é se humilhando perante Ele, é buscando, meus irmãos, a sua graça, a sua misericórdia constantemente sobre as nossas vidas. Certamente alguém me ouve e diz: será que há perdão para a minha vida? Será que Deus me ama e o Senhor pode mudar, perdoar os meus pecados, transformar a minha vida? Ele pode. É só você crer pela fé em Jesus Cristo. O sacrifício foi pago. A espada, meus irmãos, ela foi lançada, que foi a cruz, meus irmãos, sobre a terra, em Cristo Jesus, para que por meio dele nós pudéssemos, meus irmãos, receber a justificação. E Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! É a fé em Jesus Cristo. A fé é o que nos dá o direito, meus irmãos, à salvação. Agora, esta fé, meus irmãos, ela tem que ser racional. Eu não posso dizer, meus irmãos, que eu coloquei a minha fé em Cristo e eu desprezo a lei, os mandamentos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. Porque Jesus, ele não veio anular ou descredibilizar a lei. A lei é boa, isso mesmo. Só não pode, meus irmãos, nos limpar da condição de pecador. Mas a lei, meus irmãos, nos ensina e nos orienta a andar nos caminhos de Deus. Isso mesmo. Não matarás, não adulterarás, honrai pai e mãe. Meus irmãos, a lei, meus irmãos, ela, meus irmãos, é boa. Ela nos ensina a andar nos caminhos de Deus. Agora, nós, meus irmãos, não podemos colocar a nossa confiança na lei. Para quê? Para que ela, meus irmãos, perdoe os nossos pecados. Porque, embora alguém, meus irmãos, diga assim: pastor, eu cumpri todos os mandamentos, mas, meus irmãos, sempre irá cair em um, pecar em um. Isso mesmo. Porque o pecado já está na nossa condição de homens, desde, meus irmãos, a queda de Adão. A lei, meus irmãos, não veio para justificar o homem dos seus pecados. A lei veio, meus irmãos, para conduzir um homem, isso mesmo, nos caminhos de Deus. Pois então, Jesus, ele não veio, meus irmãos, anular, descredibilizar a lei. Isso mesmo. Mas a lei, meus irmãos, em Cristo, ela é cumprida na nossa vida. E Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Se já, meus irmãos, nós temos a consciência de pecador, como eu falei para você, alguém diz assim: ah, pastor, eu tropecei em um mandamento. Alguém diz: pastor, eu tropecei em todos os mandamentos. Eu sou um grande pecador. Não importa, isso mesmo. Se aquela pessoa, ou esta pessoa, ela se rende a Cristo, ela põe a sua fé, e ela busca agora andar em uma nova vida, ela busca agora, meus irmãos, pela fé, ser justificada em Jesus Cristo, ela recebe o perdão dos seus pecados, ela é justificada, e ela, meus irmãos, agora começa a andar, isso mesmo, cumprindo, buscando cumprir os mandamentos, que são bons, que nos conduz segundo a vontade de Deus. E ele diz, isso mesmo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. A nossa salvação está totalmente, meus irmãos, apoiada em Cristo. Não existe mais nada, meus irmãos, que possa, meus irmãos, nos livrar. Não existe, meus irmãos, mais nenhum apoio. Não existe mais nenhum auxílio. É totalmente a graça, a cruz, o sacrifício e a redenção de Cristo, ao qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue. A nossa salvação, ela está em base pela propiciação pela fé no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é aquele que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Agora, a nossa fé, ela tem que ser racional. Eu não posso dizer que eu sou justificado pela fé e eu desprezo a lei, que é os mandamentos de Deus. Eu digo, meus irmãos, que eu sou justificado pela fé e eu desprezo a palavra de Deus. Eu, meus irmãos, continuo vivendo nos tropeços e descredibilizando a palavra do Senhor. A fé em Cristo nos limpa e nos purifica. Agora, a lei, ela, meus irmãos, nos conduz no caminho de Deus para a salvação. Isso mesmo, que nós encontramos em Cristo. E Paulo diz, olhe bem, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes, quer dizer, do passado cometidos. Os nossos pecados, isso mesmo. Por isso que alguém, por mais pecador que ela se encontre, quando ela se encontra-se em Cristo, ela entrega a vida para Jesus Cristo, ela encontra-se, meus irmãos, o perdão para os seus pecados. E esse perdão está em Jesus Cristo. E ele diz, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Onde está, meus irmãos, o pecado? Onde está, meus irmãos, aquilo que nos condenava? Aí Paulo diz, onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Os nossos pecados, meus irmãos, eles são justificados não pela lei, não pelas obras, isso mesmo, mas sim, meus irmãos, totalmente pela lei da fé, E Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E ele diz, é porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Aí Paulo diz, nós anulamos a lei? Ele disse, de forma nenhuma. Antes, nós estabelecemos, nós procuramos viver a lei agora, que nós, meus irmãos, encontramos a garantia dela em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele completa a lei em nós, de Deus, nos justificando e nos ajudando a cumprir os mandamentos do Senhor. E Jesus, ele quer salvar a sua vida, quer salvar a sua casa, quer salvar a sua família. E para isto, só é a gente estar rendido aos pés de Jesus Cristo. Jesus, ele veio salvar o perdido, ele veio perdoar os pecados. Jesus, ele veio transformar a nossa vida. Entregue a sua vida para Cristo. Deixe que ele conduza todos os seus caminhos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época de tantas distrações, tantas preocupações. E nós, meus irmãos, achamos que tudo está bom, ou que tudo está certo. Se nós, meus irmãos, não estivermos, meus irmãos, colocado a nossa vida em ordem, por meio de Jesus Cristo, se a gente, meus irmãos, não estiver vivendo com base na fé, em Cristo, rendido a Jesus, buscando, meus irmãos, praticar a palavra do Senhor, não está bem, meus irmãos, não está bom. A nossa vida, meus irmãos, ela está pendente.
Isso mesmo, a nossa vida, ela está pendente. Se alguém diz, pastor, que conselho o Senhor me daria? Eu digo, coloque a sua vida em ordem. Creia pela fé em Jesus Cristo e busque ouvir e praticar a palavra do Senhor. É isso que Jesus ele espera de cada um de nós. Aqui nós somos peregrinos. Nós, meus irmãos, peregrinamos aqui, junto para o reino de Deus. Aqui nós somos peregrinos. Nós não estamos aqui, meus irmãos, com a garantia de vida aqui nesta terra. A garantia que nós iremos ter e temos em Cristo é da vida eterna. Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento e quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem participado conosco. Espero que esta palavra possa ter entrado no seu coração, ter aumentado a sua fé, possa ter lhe ajudado. Isso mesmo, não importa a condição ou a situação que você se encontra. Todos nós precisamos ouvir e colocar esta palavra em nosso coração. Glória a Deus. Vamos orar juntos em uma só fé. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, nós entramos em oração agora, neste momento. Tu és um Deus santo, justo e galardoador daqueles que te o buscam. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos justificados, limpos, sarados pela fé, totalmente pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Pois, meu Deus, justifica agora, Senhor, esta pessoa, perdoa os pecados, sara a terra, cura, liberta, restaura. Meu Deus, nós queremos alcançar, Pai, a fé, nós queremos alcançar, Senhor, o perdão, a transformação. Nós queremos, Senhor, mais de Ti. Pois então entra agora, Jesus, transformando vidas, libertando, curando, salvando. Se pessoas que estão me ouvindo, Senhor, estão sentindo dores, estão desanimadas, outras dizem, será que haverá oportunidade para mim? Entra agora, Senhor, salvando, perdoando, escrevendo o nome desta pessoa no livro da vida, devolvendo a alegria, a paz, a esperança, restaurando este lar, esta família, dando força ao cansado, alegria a esta pessoa. Meu Deus, nós te clamamos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, salva, perdoa, restaura, transforma vidas agora, que pessoas sejam alcançadas, que a paz e a tua alegria possa reinar na vida desta pessoa e em todos os seus caminhos. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Glória a Deus.